nós, da área da saúde, a gente viu um crescimento, assim, absurdo, um Absurdo. boom da questão de doenças psicológicas Uhum. depois da pandemia. Eu tenho uma pergunta a respeito, inclusive, disso, de questões de doenças psicológicas, psiquiátricas, enfim, para a Uhum. questão da aposentadoria, por essas Uhum. questões. Como é que funciona? Interessante, até porque a gente está no boom da. Eu costumo falar que a gente está vivendo na era dos transtornos mentais, né? Sim. Sim. Hoje em dia todo mundo é super comum, todo mundo faz uma terapia. Sim. Antigamente, né? É uma questão que está muito debatida, né? A gente, semanalmente, a gente recebe esse tipo de questionamento no atendimento, Uhum. em atendimento de pessoas com transtornos mentais, Uhum. gravíssimos, graves e leves. Tudo vai depender se a pessoa pode estar afastada do INSS, ou se pode ter um benefício ou não, vai depender realmente do laudo médico dela, É. Uhum. né? E, Rogério pode aliás, falar o melhor um laudo médico ele, pouquinho. do que a gente chama de médico assistente, né? Não Uhum. sei se é a terminologia médica correta, mas juridicamente a gente fala como médico assistente da pessoa ali, né? Que está indo Uhum. requerer o benefício. Enfim, ele ainda nem tem esse valor absoluto, né? Quando você leva, por exemplo, para o INSS ainda vai poder concordar ou discordar desse laudo. Aí, Uhum. digamos, discordou, né? Aí ele vai Aí passar por o quê? Por uma perícia, alguma coisa é assim? uma perícia, na verdade. Uhum. Você hoje, sendo que hoje a perícia ela pode ser online, você submetendo o teu laudo e você nem vai presencialmente, ou você pode solicitar uma perícia presencial, entendeu? Uhum. Então tem essas duas Aí eu acho modalidades. que é muito importante, geralmente a pessoa. Nossa, a gente recebe cada caso difícil lá no Uhum. Sim. escritório, né? Sim, sim. E às vezes a maioria delas, a primeira coisa é conseguir se achar no diagnóstico, Sim. que é o É, mais difícil. verdade. E Conseguir o diagnóstico fechar, assim, isso. ou se O Ter o laudo tá CID, corretinho, né? O ter código, né, da doença. Ter o CID. Ela ter perfeito. o CID dela, aí devidamente já, diagnosticado, já né? tá Esse é o com o ponto. CID certinho. Aí já é um grande caminho para vocês conseguirem. Já é É, meio caminho andado, Meio que eu caminho costumo andado. falar. porque na verdade, olha só, se a gente for parar para pensar, como que a lei ela interpreta isso? Toda doença, toda incapacidade, né? Na verdade, ela vai falar doença e hoje, como eu falei, o nome auxílio-doença ele já não é mais o nome correto. É, não, porque as Ele pessoas se não tratam tornou, mais como doença, Doença. né? exatamente, Ninguém quer hoje ser é doente, né? auxílio É. por incapacidade temporária, né? Uhum. Então, não é a doença que dá o direito ao benefício, é a incapacidade. Isso. Então, na Isso verdade, aí. o que o laudo tem que concluir é pela incapacidade, né? É, porque tem gente que tem burnout, por exemplo. Chega lá naquele Burnout. momento. E aí? Uhum. Entra em crise dentro do negócio. Não, Uhum. Pois não é, a consegue. pessoa que tem burnout, ela pode trabalhar? Pode, se ela não tiver Depende afastada do. pelo médico dela. Agora, Uhum. tudo depende, agora falou, tudo é meio relativo. É. E aí, vamos lá. Essa incapacidade, ela é para quê? Depende. A incapacidade, ela sempre ela é em relação a alguma coisa, em relação a alguma profissão. Por Uhum. exemplo, talvez eu não seja tão feliz no que eu vou falar, mas eu vou tentar dar um Hum. exemplo aqui que seja eloquente, digamos assim, esclareça alguma coisa. Eu penso assim, um advogado. Se o advogado ele tem, por exemplo, um problema de hérnia de disco, Sim. isso talvez não me incapacite de exercer a profissão de advogado, correto? Por quê? Mas se você for dentista, tu vai quase morrer. Se você for dentista, tu Eu vai, não vai posso conseguir. levantar, eu posso Exato. atender sentado, atender em pé, eu posso, inclusive o nosso código, nosso estatuto, né, permite quando a gente chegue perante lá o juiz, né, dentro da sala de audiência, a gente possa ficar em pé ou sentado. Isso é uma Uhum. garantia que o próprio código de ética permite. Então, não vejo, assim, O um impedimento. impedimento tão, assim, latente não, perdão, latente é o contrário, tão expresso, né? Latente, desculpa, quando o pessoal sempre usa o nome latente, só que o latente, na verdade, é o que está oculto, tá, gente? Uhum. Ou seja, de forma tão explícita, entendeu? É, uma hernia de Pode disco ser. é explícita que você Não, vai lá não, e eu vai digo fazer. assim, a incapacidade da pessoa explícita para um advogado, por exemplo, Ah, sim. entendeu? Uhum. Eu acho que pode até ter casos em que o advogado com hernia de disco ele realmente esteja incapacitado, né? Se Uhum. tiver incapacitando totalmente. Só que, certamente, para uma pessoa que, por exemplo, para um pedreiro, vai Não vai ser. conseguir Esse trabalhar. pedreiro não vai conseguir trabalhar com hernia de É. disco. Você Não. tá compreendendo? Agora, diferentemente, talvez um advogado que tenha Não, uma mas doença dá mental, um por exemplo. exemplo para esclarece melhor para a gente na questão da doença psicológica, É Então, porque do o reenquadramento. psíquico não não, aparece, então, É gente. muito O difícil. psíquico é difícil até você codificar a doença, gente. É muito Por difícil. isso que eu bati na questão realmente do diagnóstico. aqui na verdade eu só estou dando um exemplo, porque assim, Uhum. a doença ela vai ser normalmente incapacitante para alguma espécie de profissão. E aí vai depender muito da avaliação médica do INSS Mas aí, no em caso do relação a isso. INSS, ele vai pegar, por exemplo, a pessoa tá com
Vamos botar aí, crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, vamos colocar Uhum. assim. A pessoa não consegue ir para o caminho do trabalho. Uhum. Vamos botar Sim. isso, acontece. Sim, Não consegue pânico. ir, Uhum. né? Ela é incapacitada de ir para lá. É, não só para o trabalho dela, mas para outros locais, outras vias. Por Uhum. exemplo, tem gente que não consegue entrar no ônibus. Vamos Sim, botar sim. assim. Sim. Tem gente que não consegue, Sim. da crise, preciso sair daqui. Enfim, nesses casos, assim, A eles. pessoa tá totalmente incapacitada. Aí sim, Aí ele teoricamente consegue, teria. ou ele vai falar assim, não, ele pode chegar e trabalhar num Então, remarejado pra um lugar perto da casa Mas, dele pra ir andando. Vamos olha ó, só, botar se assim. a mas eu incapacidade acho é que aí. total, teoricamente ela vai dar direito. Mas a questão aí vamos de novo para a questão da política do INSS. Gente, Uhum. o que tem acontecido? Às vezes você vê a pessoa realmente incapacitada e o INSS negando o benefício. Infelizmente. Entendeu? Também não sei se é uma questão de política também. Assim, a gente está aqui, né? Agora, muita gente ainda tem dúvida na questão psicológica, sobre o LOAS também, porque o que eu atendo muito e vejo muito atendimento também é o seguinte, a pessoa nunca contribuiu para o INSS, não está Sim. empregado, Uhum. aí tá com um problema psicológico, aí Se for busca considerado a de um grau de gente... deficiência, ela É, porventura pode pedir o LOAS. Mas a sim. questão é que o LOAS ele não é incapacidade, o LOAS é deficiência. Pois Até é bom fazer aí essa é diferença que ela está querendo difícil às Isso mostrar. também é vezes, bom. Tá? é A diferença difícil às entre o LOAS vezes. e o auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária. A questão é, Sim. LOAS é deficiência e o auxílio por incapacidade temporária é incapacidade mesmo, tá? Agora, a questão da incapacidade mental ou intelectiva, ou enfim, da espécie emocional, Uhum. ou nesse espectro, né? Uhum. O que acontece? Eu vejo que sim, é capaz. Por exemplo, a gente teve lá uma situação em que um cliente, ele tinha, se não me engano, esquizofrenia. E esse camarada que tinha esquizofrenia, ele era um motorista de ônibus. Agora, tu imagina um motorista de ônibus esquizofrênico, né? Uhum. Aí, se o INSS vai lá e deram, tá? Alta, Olha só, pra ele voltar a trabalhar com laudo no de ônibus, com laudo esquizofrenia. de esquizofrenia. É Claro que muito na grave, justiça a né? gente conseguiu, né, É reverter grave, isso. Aí tivemos que levar para a justiça. Então, pode acabar acontecendo isso, de você ter que sim. levar, ajuizar para a Justiça Federal para que faça, assim, uma avaliação. Por quê? Aí você tem um confronto do laudo médico, do médico assistente da pessoa, Sim. com o laudo Perito. do perito do INSS e tendo que submeter para um terceiro perito, que é o perito da Justiça. Para Uhum. ver quem ali está com a razão. E detalhe, né, que o laudo pericial do INSS, até que a Justiça diga de forma contrária, né, ele tem a prevalência. Por quê? Porque existe um princípio lá do direito administrativo, que é o princípio da presunção, né, de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. E o perito do INSS, quando ele dá aquele laudo falando que a pessoa ali tá boa, Tá apto a fazer, né?